noite. Vamos começar o Papo das Ruth, amadas. Como é que estão todos? Vamos começar. Esperando a pastora Ana Salas entrar, para nós podermos começar essa live. Esperando ela, que ela está correndo, mas eu creio que vai dar tudo certo. Amadas, é muito legal fazer essa live, porque a gente vai falar de um papo muito interessante, que cremos que todos devem conhecer, e vai ser muito legal mesmo. Enquanto a pastora Ana Salas está se preparando, nós iremos... A Luciane entrou aí, olha. Alessandra, Deus abençoe sua vida. Esperando a pastora Ana Salas entrar, em nome de Jesus, para que possamos continuar, para que possamos estar fazendo a nossa participação aqui. Já enviei o convite para ela poder entrar aí, amadas. Convite já enviado. Quem quiser, convide alguém para ouvir essa live. Vai ser bênção. Você vai gostar. Deus abençoe a vida da Cirlei aí, que entrou. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de vocês aí grandemente. Glória a Deus. Amadas, cadê a Baza? Esperando entrar para nós começarmos nossa live. Mulher abençoada, mulher de Deus, gente, mulher abençoada, você não tem noção. Que mulher abençoada é a Ana. Falar um pouquinho da nossa amizade, né? Nós nos conhecemos há muitos anos e Deus tem sondado e brindado nossa amizade. E Deus tem abençoado ela grandemente. E essa mulher é mulher de Deus, tá? Mulher que vem somando, que vem estar sempre nos ajudando. Esperando a Ana Salas entrar, em nome de Jesus. O convite já foi enviado. Ana, cadê você? Cadê você, senhora? O convite já foi enviado para você, Vaso. Aleluia. Pastora Ana Salas. Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? Em nome de Jesus. Entrou. Ana, você está me ouvindo ou não? Fala aí, senhora.
Você consegue me ver? Porque eu não consigo te ver. Mas eu acho que você consegue me ver. Então, seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado. Liga o seu áudio, por favor. Não estou conseguindo te ouvir. Não. Não estou, não estou conseguindo te ouvir. Cadê o seu áudio, Ana? Tá, aceitar. Jesus. Não estou conseguindo te ouvir. Nem te ouvir, Ana. Gente, não tô conseguindo ouvir a Ana. Gente, deixa eu tentar aqui. Tá dando um probleminha no meu, no meu, assim, mas eu não tô ouvindo a Ana. Amém, você tá me ouvindo, Vaso, mas eu não tô conseguindo visualizar a pastora Ana Salas. Não tô conseguindo. Eu estou vendo a sua solicitação, mas não sei. Está dando problema na sua solicitação de vídeo. Gente, só um instantinho. Ana, vê se você consegue mandar se você consegue entrar. Bota no pedido para participar, porque eu não tô conseguindo te adicionar no meu vídeo aqui não. Tá ouvindo agora? Ó. Meu Deus, Pronto! Que isso, cara? me aceita aí, me aceita. Eu te aceitei, mas não consegui, o vídeo não conseguia aparecer pra mim. Só Ela só assim. enviei, Mas deixa eu ver. Oi? eu Repete. entrei de novo. Agora tá me ouvindo, me vendo? Tô te vendo e tô te ouvindo. Graças a Deus. Já tava aqui sem saber o que falar pro povo, porque o pessoal entrando, perguntando e eu não sabia mais o que dizer. Eu falei, cadê a Ana? Mas, amiga, boa noite. Boa noite. A paz do Boa Senhor noite, Jesus. paz do Como é que você Senhor Jesus. está? Eu estou Como é bem, que você está? graças Graças a Deus. estamos bem. Pode falar. Pode falar uma fala. Pausa,
Cris, por que você está no escuridão aí? Cadê uma claridade? Amiga, ó, eu tô claridade, ó, é porque eu gosto de aparecer pouco. Eu que Não, na verdade, ó, eu apaguei aqui, ó, mas eu tenho a luz aqui, eu botei ela pouquinha, tá vendo? vamos parar de coisa. Eu gosto de aparecer pouco, geralmente, eu gosto que meus convidados, eles fiquem à vontade, fale, tá? A minha colega, estava até falando com uma colega minha esse dia, que eu gosto de estar aparecendo um pouquinho, mas tá bom, você que fez aparecer agora. Na hora, vou baixar aqui meu som, Tá para eu ótimo, poder deixa te eu te falar. ouvir bem. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá me Glória a ouvindo? Deus. Cláudia, Paz do Senhor, Cláudia Galdar, mulher de É isso Deus, está aí. em prazer tê-la aqui com a gente, Cláudia. Cláudia é uma locutora também, mulher de rádio, Coisa deve estar agora na linda. internet. Hã? Que bom, coisa linda. Né? Mais É, uma para participar futuramente, Ana. pegando. Hã? Mais uma para participar futuramente, mais na frente. Mais uma, mais uma. Então, tem Vamos lá. algumas amigas participando com a gente hoje, né? Estamos alegres. Eu quero agradecer a Cristiane, pastora Cris, pelo convite para estarmos aqui falando da palavra de Deus, que é a nossa alegria, né? Falar de Jesus. É verdade. E muito obrigada pelo convite, tá? Aqui no Instagram da Batista Eclésia, né? A Igreja Isso. Elias e a pastora Cris. Amém. Depois ela vai colocar o endereço aí. Isso. O negócio é Sim. top lá. Ela vai passar o endereço para que vocês possam estar lá cultuando com eles, quem estiver de perto, quem vier de Amém. longe. É isso. Né? Isso. E a Patrícia. Eu agradeço É isso a aí. oportunidade. E eis-me aqui, né? Eu estou Gente, eu sempre. falando Isso na aí. sua dispensa. Amém. Ana, minha amiga, a gente, tu sabe, esse projeto nosso do Bate-Papo da Júlia começou esse ano e já tivemos dois convidados. A gente parou por um período pela correria, né? Agora estou mais pausada, mas Deus é fiel em todo o tempo. Então, um dos nossos propósitos, do nosso objetivo nessa live é mostrar a mulher que você é, no caso. Vamos fazer uma entrevista antes do nosso bate-papo e para que as pessoas que as pessoas entendam e vejam que nós não somos somente nós somos mulheres guerreiras, mulheres que trabalhamos fora, mulheres que trabalhamos dentro da igreja, mulheres que estamos de uma forma somando na obra. Nosso objetivo é que essas mulheres continuem somando, que essas mulheres não parem pelo caminho e continuem diante do que Deus colocou nas suas mãos. Então, para começar essa live, amiga, eu quero te fazer uma primeira pergunta. Quantos anos de ministério você tem? Quanto? Quantos De anos? ministério você tem? Uhum. Sim, sim. Quantos Anos. anos? Então, que eu atuo no ministério, eu fui consagrada missionária, né, em agosto de 2001. 2001. E pastorado em 2021, exatamente. 2021. Foi dia 12 de dezembro de 2021. Então, eu estou novinha ainda no pastorado, chegando agora, aprendendo aí com as veteranas, né? A gente aprende todo dia, sempre aprendendo. E no ministério desde sempre, né? Em 2001 foi quando eu fui consagrada missionária, mas já trabalhava, já atuava. Quem coloca a mão na arada não pode olhar para trás, né? E o chamado chama. Não adianta a gente ter chamado e falar, vou me esconder, né? Vou fazer igual o Jonas, vou ficar lá no fundo do mar. Né? Não tem como, eu falo isso e é real. O chamado chama, você não tem como se esconder. Então, a gente atua desde sempre, desde uma simples organização, uma limpeza na igreja, uma cantina. A gente inteira trabalhando na obra do Senhor, graças a Deus. Na verdade, eu me converti
Eu tinha 11 anos, né? Aí me afastei, voltei quando eu tinha 18, e desde então, graças a Deus, estou na presença do nosso Deus aí, fazendo, me esforçando, né? Pedindo a Ele sempre que me ajude a permanecer de pé, e Ele tem me sustentado. Coisa linda, né? Ver o que Deus faz na nossa vida. Outra pergunta. O que que você vê, nós como evangélicos, o que que você vê nesse período de tempo que você está na presença do Senhor? Você acha que hoje nós estamos fortes, baseados na palavra, ou não? Nós estamos nesse processo de, igual você colocou muito bem, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós vemos que muitos olham para trás. E Sim. você acha no seguinte tema, você acha que nessa tua caminhada, você falou que parou uma vez você parou e depois do processo nunca mais parou. Mas você vê nessa questão da sua parada, que o crente hoje, nós como cristãos, nós precisamos estar balizados dentro de que contexto, de que situação para nos mantermos firmes? Essa é a pergunta. O que a gente precisa fazer para estar firmes? Gente, eu quero falar aqui da minha amiga Claudinha Araújo, que entrou aqui, minha amiga linda, Claudinha também, mulher de Deus, Maria Aparecida, que é a nossa Cidinha, Verônica Carvalho, eu não posso, Luciane, missionária Luciane, Cirlei, eita glória, tá linda, hein? Amigas, que Deus abençoe vocês. Vamos lá, deixa eu organizar aqui o negócio que eu posso dizer. Então, o que a gente precisa para estar firmes? Né? Eu costumo falar, na verdade, assim, observo algumas coisas. Tem pessoas que acham que hoje é mais fácil ser crente. Eu acho que não. Hoje é um pouquinho mais difícil, né? Você ser um cristão, uma cristã. Por quê? Porque há tempos atrás, como você também é raiz, como eu, né? Já de longas datas aí na caminhada, nós somos uma época que a roupa definia um crente, né? Uma serva de Deus. Ela era identificada pela sua forma de vestir. Era fácil você saber quem era crente e quem não era, porque crente usava roupão, né? Crente não podia usar maquiagem, não pintava unha, tinha todos os costumes que a gente obedecia à risca. Então, você identificava um crente muito fácil. E também nós tínhamos essa questão pelo costume, que não é doutrina, mas o costume das igrejas em si, nós não tínhamos alternativa, não tinha coluna do meio, ou você era ou você não era. Né? Se riscasse fora, exclusão, banco. Então, a gente não ficava em cima do muro, não tinha como. Então, não era difícil você ser crente. Poderia ser difícil você se decidir, mas desde que você se decidir, você seguia firme, porque era muito sério isso. E nós estamos vivendo numa época em que qualquer pessoa se diz crente, ou qualquer pessoa se diz cristão, se autoafirma cristão. E quem é que vai dizer que ele não é, ou que ela não é? Né? Nós não temos esse direito. Porém, o testemunho de cristão é que vai validar. O testemunho de servo é que vai validar o teu posicionamento. É que vai ratificar se você é ou não. Né? A própria Bíblia vai dizer que, se eu disse que haveria diferença entre os que são e os que não são. Então, hoje em dia, você conseguir se diferenciar, se preservar, né, não é tão fácil. Porque está tudo assim. Né? E hoje se cumpre aquela palavra, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho essa consciência da liberdade. Né? As igrejas hoje não tem mais aquele aperto, é muito poucas igrejas que mantêm esses costumes. Geralmente fica a critério. Então, hoje em dia, nesse nosso mundo, está mais difícil ser uma serva de Deus, servir a Deus, né? Escolher servir a Deus, decidir servir a Deus, renunciar às coisas
que são tão simples e que parecem ser tão fáceis, quando nós sabemos que para quem é escolhido não é tão fácil, né? Não é tão simples, não tem muita escolha. O escolhido não tem escolha, ele tem que servir e servir de verdade, porque o próprio Deus, ele vai nos direcionar, né? Ele vai nos direcionar, porque o nosso alvo é o céu. Só que no céu não é de qualquer maneira. A gente aqui pode viver da nossa forma. Cada um escolhe o seu jeito de viver. Mas para entrar no céu, há um critério estabelecido na palavra, que nós precisamos nos encaixar, que nós precisamos nos enquadrar, né? A Bíblia diz que ele nos enquadrinha, né? Nos esquadrinha. E ele nos mede. Nós temos que estar na medida exata do prumo de Deus. Então, não é fácil. Hoje não é tão fácil. Hoje, ser crente, servir a Deus, renunciar, abre mão e não se render, não é tão fácil. Né? A gente precisa realmente estar cheio. Né? Essa é a necessidade de a gente buscar, de a gente estar cheio da presença, para que a gente faça a diferença nesse tempo tenebroso, né? Onde tudo é permitido, né? Onde não se prega mais a genuína palavra, que ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar porque é constrangedor mesmo, e a palavra, ela liberta, não tem jeito. Se ela for aplicada, ela vai surtir um efeito, e é onde as pessoas estão podando, não querem falar, não querem, né? Os vasos estão todos emborcados, mas há um remanescente, que somos nós. Estamos aqui. Aleluia. Não está fácil. Em nome de Jesus. Amém. Ana, como você acha, à luz da Bíblia, no Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento, o que as pessoas você até já falou sobre isso mais ou menos, o testemunho da vida espiritual e testemunho da vida material. Você já colocou mais ou menos uma pauta sobre essa questão. Mas, à luz da Bíblia, a gente vê que tem um ponto aí, que o testemunho da vida espiritual e dessa vida material. O que você acha, à luz da Bíblia, como isso pode ocorrer? Porque existem dois pontos. Você colocou aí da vida da pessoa entre a aparência, no caso, antigamente, realmente nós tínhamos essa possibilidade de as pessoas serem identificadas a partir da roupa, né? E hoje nós temos esse desafio. Mas o que pesa mais em relação... A gente sabe que existe espiritual, mas existe dois pontos, a material e a espiritual. À luz da Bíblia, o que você acha que há entre esse diferencial? E se tratando da espiritual, como eu falei, né? Eu entendo isso, eu penso isso. E às vezes tem pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de entender quando a gente fala a respeito de ser crente nesse tempo, né? E algumas pessoas podem achar que a gente quer julgar, que a gente... Não, nada a ver, gente. Que o céu, ele é... A salvação, ela é individual. Pai do Senhor, Vanilda, Deus abençoe minha irmã. O céu nós não temos a chave para dizer quem vai e quem não vai. Né? Não temos essa autoridade. A gente tem que lutar pela nossa própria salvação, pela nossa própria vida, né? E poder incentivar o outro, né? Ajudar o outro, um dando suporte ao outro. Então, em questão da vida espiritual, a responsabilidade é de cada um. Mas a gente tem os direcionamentos, nós temos a bússola, que é a própria palavra, né? E que até, infelizmente, hoje, muitos estudiosos, as pessoas a gente tem descoberto coisas muito boas, né? Porque também nesse tempo que a gente vem, a gente não lia muito Bíblia. Verdade. A gente ouvia, né? A gente ouvia. E aquilo bastava. Então, hoje a gente está descobrindo que muitas coisas que eu ouvi uma vida inteira não são bem aquilo. E a gente está
hoje aprendendo a ler a Bíblia, a analisar, a conferir, a estudar. Porém, existem muitos estudiosos que estão até deturpando a palavra, né, a seu próprio favor. Então, nós estamos num tempo de viver em total vigilância, despertados pelo Espírito de Deus. E em questão da vida material, também nós estamos aprendendo que não é pecado ter abundância, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter riqueza, porque até isso, né, a gente sempre aprendeu assim, que não se podia ter, não podia, né, que o crente era o pobre, quando isso não é real, né? Se a gente for analisar tanto no Velho Testamento quanto no Novo, os servos de Deus, aqueles homens mais próximos de Deus, eles tinham riquezas, eles viviam vidas abastadas. Eles até poderiam passar dificuldades, como Abraão. Muitas das vezes passou por algumas dificuldades, mas a sua vida, ela era uma vida abastada. Abraão tinha posses. Abraão era próspero, onde ele passava, ele prosperava. E ele passou isso para Isaac. Onde Isaac passava, ele prosperava. A Bíblia diz que quando Abraão entrou no deserto, ele entrou por um lado e onde ele saiu com muito mais do que quando ele entrou. Ou seja, até no deserto ele prosperou. Em todo tempo. Então, a verdade não é pecado, né? Só que a gente não pode se atrapalhar com a vida material. E em tudo, eu vejo isso, Cris, que em tudo, o inimigo ele procura uma brecha, né? Porque o intuito dele é desvirtuar, tirar a gente do foco e dar um checkmate, né? Fazer a gente desistir. Ele não pode nos destruir, então ele tenta fazer a gente desistir. Então, em tudo, ele procura uma... Às vezes a pessoa quer viver bem, quer ter uma vida, né, próspera, quer ter uma bastante, quer ter uma vida boa, quer ter uma boa casa, quer ter um carro, isso não é pecado. Porém, a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. É isso aí. Essa é a questão que as pessoas às vezes se confundem, na questão da prosperidade, né? Que as pessoas elas esquecem de buscar primeiro o reino, deixar que Deus acrescente o reino. Até isso se encaixa onde eu estou falando, que a gente sempre ouviu o que não era bem assim, porque eu ouvi e aprendi a vida inteira dizer que assim, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Esse é um texto sem contexto, porque o contexto ele vai dizer que nós não precisamos preocupar com o que comer, beber e vestir, porque Deus cuida dos lírios, ele também cuida de mim e de você. Ele cuida dos lírios, dos passarinhos, que dirá de nós. Somos servos feitos em imagem e semelhança dele. E aí o contexto dá essa estrutura a esse texto, que ele diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, se lança no reino, busca ser justo. E as demais coisas, essas demais coisas, que é comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Só que a gente, eu já ouvi até algumas pessoas pregarem, as outras coisas, o demais Deus classifica como outras coisas, como coisas. Não, gente. Deus se importa com a nossa vida, com o nosso bem-estar. Deus se importa com o que a gente pensa. Deus se importa com o que você pede. Deus se importa. Deus não está inerte à nossa necessidade, não. Isso chega a ser, infelizmente, até uma palavra que eu não querendo agredir, mas chega a ser uma ignorância. Achar que Deus não está nem aí. Isso não é verdade. A questão dessa palavra é que eu vejo ela de um modo, do mesmo modo que você vê, mas eu vejo que quando a gente se lança, o cuidado de Deus, ele passa a ser fiel. Eu entendi durante esse período de tempo, esse período dessa semana, esses últimos meses que eu tenho vivido, que se nós se lançarmos diante do que Deus quer, Ele nos veste, nos coloca comida na mesa. Nossa necessidade ela é suprida. Mas as pessoas, às vezes, essa questão que a gente fala, você colocou aí muito bem. Essa parte, esse contexto no final tem que falar assim, ele veste o lírio dos vales, até os lírios, até os pássaros, até todas as coisas que ele tem construído, ele faz, ele provê, imagina para nós estamos filhos. Só que a questão é que as pessoas às vezes se lançam, esquecem de buscar o reino.
Eu falo isso porque você colocou em uma questão muito legal, que quando fala, eu vejo a Sunamita, quando ela busca, bate de vida fácil, assim, rápido, ela se lançou, quando ela recebeu aquela bênção, ela não parou pelo caminho, ela continuou, ela fez o que a parte dela, e Deus cuidou do profeta através da vida dela. E tu vê que ali o profeta ele foi cuidado de um lugar que ele não esperava. Deus cuida de nós. É o que você colocou muito bem. Esse texto é um texto, mas tem que mexer conosco mesmo, colocar o reino, para que Deus possa agir. Quando você faz isso, é automático Deus cuidar de nós. É automático Deus te providenciar algo. Só que existe a questão da fé, da responsabilidade da palavra, né? Da responsabilidade do reino, porque acho que quando ele fala ali que ele vai cuidar do livro, ele cuida muito bem, assim como ele cuida do livro do Vale, ele vai mostrar para mim e para você que ele pode, e ele é capaz. A nossa fé ela é limitada. E muitas vezes nós limitamos a nossa fé em relação a isso. E quando ele trata bem, ele cuida bem, ele trabalha bem, e Deus ele faz mover que nós mesmos, quando colocamos a nossa fé em ação, a gente olha, poxa, meu Deus, olha que tu fez na minha vida que eu nem esperava. Então você colocou muito bem essa parte aí. Um contexto que as pessoas têm que olhar ele no começo e ir para o final. E vai ver o cuidado de Deus. E vai entender o que Deus pode fazer na tua prosperidade, na sua vida material e através da tua vida espiritual. É o que a gente colocou essa pergunta que eu te fiz. As duas andam interligadas. Querendo ou não, a sua vida material e espiritual anda interligada. Porque se tu se abala espiritualmente, tu não vai ter força para trabalhar materialmente. Você fica abalado do teu psicológico. Sim. Mas quando o teu espiritual está bem, você consegue colocar um bom trabalho, fazer um bom trabalho, você consegue colocar a mão e as coisas prosperarem. Mas quando o teu espiritual está abalado, você pode até fazer, mas não vai ter o fazer que vai fluir tão bem como você estiver bem. Não é verdade? Exatamente. Deus, é o que eu falei, ele se preocupa com o nosso bem-estar. Rosane, Pai do Senhor, minha amiga querida, Deus te abençoe. Deus se preocupa com o nosso bem-estar em todo momento, todo o tempo. Eu gosto muito de ler o livro de Jeremias no capítulo 29, né? E versículo 11, o Senhor ele vai usar Jeremias para dizer para aquele povo que está cativo. O povo está no cativeiro por causa da desobediência, mas ele não está esquecido nem abandonado. Verdade. E Deus fala para aquele povo, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, de te fazer bem, não mal, de fazer prosperar e te dar o fim que vocês esperam, porque Deus faz a promessa de em tempo certo trazê-los de volta. E antes do Senhor falar assim, olha, vocês estão no cativeiro, mas aí vocês vão crescer, multiplicar, produzir, enriquecer, viver do melhor. Então, Deus ele se preocupa com a gente em todo o tempo. Todo o tempo. Verdade. Só que nós não sabemos usufruir disso. Né? Verdade. Nós não aprendemos. Né? Não aprendemos. No longo do tempo, né? Nós não aprendemos a usufruir das bênçãos do Senhor. Tem pessoas que a gente conhece que já partiram para a eternidade e até, às vezes, pessoas que tinham boa profissão, podia viver bem, podia dar uma boa vida à sua família, pelo menos uma vida confortável, mas eles estavam focados só em ir para a igreja, em buscar Deus e abrir a mão de viver quando Deus nos dá o direito de viver e de ser próspero, de ter vida abundante. Né? E ele mesmo, o próprio Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Aí alguém vai dizer, mas ele diz assim, no mundo tereis aflições. Ele diz que, sim, nós teremos aflições, mas venceremos. E ele diz que ele venceu. Né? Ele se dá como exemplo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, se ele diz que nós faremos obras maiores, então a gente precisa aprender, né, a usar, viver a palavra e a extrair o melhor, né, do que Deus tem para nós, porque às vezes a gente até brinca, né? Eu brinco às vezes com meu esposo, a gente fica conjecturando,
E vai ter gente que vai chegar no céu e vai reclamar com Jesus. Mas o Senhor não me falou isso. Jesus vai dizer, estava lá na palavra, você que não viu. Entendeu? Você que não atentou. Ele diz, não se aparte de ti o livro dessa lei. A gente precisa ler a Bíblia, precisa se pautar nela para a gente ter vida com abundância em todos os sentidos. Vida espiritual, vida material, ministerial. E eu vou até dar como exemplo, que eu dou muito testemunho de vocês, de você, pastor Elias. Dou muito testemunho de vocês. Essa semana mesmo eu falei com alguém sobre isso. Porque vocês começaram uma igreja do zero. Pastor Elias não é um homem de fazer votos, de pedir, de cobrar, mas Deus envia. A igreja está de pé, a igreja está quase pronta. Eu falo isso para todo mundo, gente. Deus cuida da obra dele, a obra é nossa. E é verdade. Porque ele cuida assim como nós, somos dele, ele cuida. Então nós podemos usufruir de uma vida abençoada, sem usurpar de ninguém, sem enganar ninguém, sem ferir ninguém, porque nós, pastores, temos essa responsabilidade. Muitos pastores acham que a sua patente é te dar uma autoridade para você se beneficiar. Verdade. Se a gente andar pela palavra, Deus cuida de tudo. Ele vai fazer, como você falou, ele nos surpreende, ele vai dar além, porque a Bíblia diz que ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Você nem pede, Deus está agindo. Ele vai fazendo, né? Verdade. Ana, mais uma pergunta. Olha, minha live nunca foi tão longe. Cida, um beijo. Você está mandando aqui o saudade. Cida, saudade, amigo. Saudade. Aparece. Você sumiu? Deixa eu te perguntar outra pergunta. Qual seria, Ana, a posição em essa situação de um crente? Você acha que qual a posição do crente em meio ao seu sofrimento? Um exemplo, o crente está na benção daqui a pouco, porque você sabe que nossa vida, a vida é assim, uma hora está bem, mas na hora ela faz assim. Uma hora você está numa zona de conforto, mas na hora você sai dela, quando você sai dela, o vento vem. O que você acha? O crente, quando ele está na zona do conforto, ele tem que ter qual a situação? O que ele tem que ser aperceptivo? Porque muitas vezes o crente, quando ele sai da zona do conforto, ele não sabe como lidar. Então, a primeira coisa que ele pensa, vou chutar o balde, vou sair do propósito. Mas quando o crente, essa é a minha pergunta para você, qual é a posição desse crente quando ele está na zona do conforto? Olha esse crente na zona do conforto. Qual é a posição dele? Quando ele sai dessa zona, ele se confronta com uma situação e ele pensa logo nessa situação de parar e chutar o pau da barraca. Então, tem vezes que a gente acha que está na zona de conforto, mas ela nem é tão confortável, né? Só um convívio. Confortável não tem nada. Só está mesmo acomodado na dificuldade. Acostumado com a dificuldade. E não quer bater de frente com a realidade e superar. Isso é para todo e qualquer ser humano. Hoje, nós vivemos num mundo de coaches, né? Muita gente que é psicólogos, psicanalistas, todos que estudam o comportamento do ser humano. E nós, como pastores, né, a gente precisa pegar tudo isso e trazer para a Bíblia, porque é muito válido, é tudo muito válido. Você entender o comportamento do ser humano, você saber analisar um perfil, para que você possa dar um suporte à pessoa, para ajudar, você precisa saber o que está fazendo. Verdade. Então, nesse mundo que as pessoas estudam tudo isso, né, elas hoje entendem melhor as situações da vida das pessoas, as pessoas, a gente precisa lidar com o confronto, porque às vezes a sua zona de conforto ela não está nada confortável. Só que você está sem coragem de se movimentar, de levantar daquela situação ali e seguir. E eu lembro que a Bíblia fala de Elias no Querite, né? Quando o próprio Deus manda Elias ir para lá, para o Querite, fica lá na beira do rio, lá, guardadinho, que o pão ia levar, o corvo ia levar pão
para ele. Ele estava lá na beira do rio, estava confortável, né? Deitado o dia inteiro lá no meio das árvores, lá na água, a aguinha fresca, e estava lá certinho, vinha comida. Aí tem um momento que o próprio Deus, o querite vai secar, o rio vai secar. E Deus vai falar para Elias, manda daí, né? Vai agora lá para aquela cidade que vai ter uma viúva lá que vai cuidar de você. Então, parece que ele estava na zona de conforto, porque tinha tudo na mão. Mas, na verdade, ele estava isolado. Né? Ele estava escondido. E não tinha opção, ele tinha que sair dali, porque o rio ia secar. Ele tinha que sair. Foi o momento que ele viveu. E tem situações na nossa vida que é momento, gente. Se você for analisar, e eu presto muita atenção nisso, até estava vendo na minha Bíblia ontem, a vida, quando alguém está internado no hospital, que está ali monitorado, né, por aqueles aparelhos, ali vendo os batimentos cardíacos, a saturação, a oxigenação, não sei o quê, ali, aquela linha, né, ela sobe e desce. É a nossa vida. O momento em que aquela linha correta acabou a vida, morreu. Verdade. Não existe vida linear. Os altos e baixos fazem parte da vida. Isso é algo que o próprio Deus define. Por quê? Porque nas adversidades a gente cresce, a gente aprende, né? A gente reflete. A vida não pode ser feita só de você estar em cima, não. Tem alguém que vai dizer que existe uma roda gigante, que ela gira, né? Então, você está lá em cima, é bom você só por baixo. Esse crente saiu do querite, igual você falou, te cortando aí. Mas ele deu de cara com a dificuldade. E aí? E aí? É. Exatamente. Igual você colocou aí. O que você faz? Meu irmão, levantar e reagir. O meu esposo fala isso, né? O Andrezinho fala isso, que a mulher, em especial, né? Se tiver homem aí, gente, recebe que é de graça. A mulher, ela tem esse poder da superação e do enfrentamento. A gente se vê a quadra, a gente não tem alternativa, a gente tem que ir para cima. Verdade. E tem que vencer. Porque isso está no nosso DNA, né? E o ser humano, a gente precisa viver isso. Os desafios da vida nos fazem crescer. Faz você aprender, te traz a experiência, te traz, né? E quando a Bíblia diz que a experiência, ela vai te trazer a esperança. O final do versículo, né? O resumo é esse. A experiência, porque você vai, quando você estiver num momento difícil, você vai lembrar que você já passou por momentos difíceis e você venceu, e isso vai te fortalecer. Então, o confronto é parte do crescimento. Ninguém gosta de passar confronto. Ninguém gosta. Né? Tem gente que fala, crescer dói. Dói mesmo. Porque tem que ter mudança. Né? A sua percepção abre, a sua visão amplia. Então, não tem jeito. Às vezes a gente fala assim, quando a gente era criança, não tinha responsabilidade, não pagava boleto, irarará, mas também a gente não era dono da nossa vida, né? Não respondia pela nossa vida, não tinha direitos de decisão que nós temos hoje. Então, você vive, cresce e aprende com os confrontos. Quem quer viver na zona de conforto ou na zona desconfortável, estagnado, né? Não cresce, não alça voos altos, não adianta, os desafios que vão nos fazer crescer. Não temos para onde correr, né? E eu, certo dia, um testemunho aqui bem rápido, eu estava na igreja da pastora Miriam, né? Nossa amiga, pastora lá na missionária Rose Flores, fui pregar lá.
num evento de mulheres, acho que você pregou lá também. Você foi no sábado, eu fui no domingo. E eu estava ali sentada, eu estava num processo tão difícil. Na verdade, eu vinha numa sequência de processos daquele ano, e naquele ano foi o ano da minha consagração, né? Do meu ministério, do meu pastorado. E só que a gente às vezes questiona, por que isso? Meu Deus, por que não entendo por que eu estou passando por isso? Por que essa situação me sobreveio? E ali eu vinha há tempos perguntando a Deus, esperando de Deus uma resposta. E eu sentada ali naquele altar, com as amigas, o grupo de mulheres foi cantar. E aí elas cantaram aquele louvor que diz: Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo que é mal vem para a morte. É para você crescer. E ali passou um filme na minha cabeça de tanta coisa que eu passei, que eu adoeci, que eu chorei, que eu sofri. E eu passei pela consagração, porque não foi planejado, não foi esperado, eu não deslumbrei aquilo, foi o próprio Deus que fez. E eu entendi naquele momento ali que tudo que a gente vive, que Deus permite, porque Deus não perde o controle de nada na nossa vida, é para nos ensinar, para nos fazer crescer. É porque Deus tem um projeto na nossa vida. Deus tem algo para a nossa vida e Ele precisa nos ensinar, nos preparar para que a gente possa viver o propósito que Ele tem para nós. E, infelizmente, não tem outro jeito, né? Porque quando a gente está tudo bem, tanto faz. A gente fica meio que inabalado. Mas quando toma uma rasteira, né? Aí a gente bota a mão assim e vai pensar na vida. Mas a gente cresce e Deus honra a nossa fé e Ele abençoa, né? E Ele sobrepõe toda a dor, porque Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Ele sobrepõe toda a dor. Ele faz de maneira que é como uma grávida quando dá luz, né? As dores do parto são terríveis, mas quando o bebê nasce é só alegria. A dor até você esqueceu da dor, porque é tanta felicidade, né? Contentamento. Assim, somos nós. Então, o confronto é necessário, não temos para onde correr. Se você, estou passando por uma dificuldade, Deus está te ensinando. Aí eu vou falar com meu esposo, aprende logo para acabar o sofrimento. Porque demorar a aprender, vai passar outra prova, e assim vai. Quando a gente entende esse problema. Verdade, Ana. Nossa live daqui a pouco chega no fim, tá, gente? Mas eu quero fazer mais última pergunta, Ana. Última não, a penúltima. Que vai dizer assim: defina em poucas palavras, o que é jogar tudo para fora, tudo para o alto, e ao mesmo tempo que você quis dar testemunho do que você dessa questão. Quero jogar tudo para o alto, mas tenho que dar testemunho dessa postura. Entendeu mais ou menos? Sair do zona do conforto, sair do zona do conforto, igual você botou. Repete. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Em poucas palavras, o que você define como isso? Por exemplo, mais fácil, sai do zona do confronto, sai da zona do conforto. Cheguei ali, dei de frente com a situação que eu falo para, olha, chega, parei por aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para o tempo de testemunho daquilo. E aí? Como é que fica? Difícil. Tentando assimilar que essa pergunta é sua. Te mandei ela antes. Eu quero desistir, é isso? Eu quero desistir de tudo, porém eu preciso dar tudo. Preciso fazer isso de uma maneira bonita? Não, eu entendo. Estou passando uma prova, quero desistir, mas tem que dar testemunho. Como assim? Eu preciso ter duas opções. Eu paro, volto, penso, raciocino. Será que é isso mesmo que eu preciso? É isso que eu quero que você defina. O que a gente faz na hora que o negócio aperta, porém a Vanilda está aqui falando, ó. Ela não entendeu a pergunta. Repete, Vanilda. Pastora. Repete. Já repetiu. Agora você explica para ela entender. Então, como a gente pode dar bom testemunho
no momento em que a gente quer desistir, é isso? Como é possível a gente... Então, o que eu acho? Quem é o ser humano que vai falar que nunca pensou em desistir? Verdade. Não tem. Não existe. Ah, eu quero... Eu nunca pensei em deixar o meu pastorado. Como eu tenho certeza que você nunca pensou em deixar, porque você ama o que você faz. A gente não faz, a gente faz por amor. É um chamado, é algo que está dentro do nosso coração. Está dentro de nós. Então não tem como renunciar àquilo que está entranhado, né? Por isso que nós perseveramos. Mas quem é o ser humano que nunca pensou em parar? Ah, não está dando certo. Eu estou no caminho errado. Então, eu acho que eu vou tentar dar duas respostas. Existem momentos na vida que a gente realmente está no trajeto errado. A gente precisa pedir a Deus a sabedoria. Tá? Entendeu agora, Rosane? Está me ouvindo? Tem momentos que a gente precisa ter sabedoria para que a gente possa remanejar a situação. Porque a Bíblia diz que Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Verdade. E a gente aprende, eu aprendi no longo da vida, que voltar atrás não é uma vergonha. Voltar atrás muitas vezes é coragem, sabe? Porque às vezes a gente toma um caminho que não está certo, pode até tá certo aos olhos de algumas pessoas, mas você sabe que não está certo. Aquilo está te trazendo danos, está te atrapalhando, está te bloqueando, está impedindo você de crescer. Mas você tem que dar testemunho. E aí, como é que você faz? Então, você vai repensar o seu trajeto, pedir a Deus para que Ele te direcione, para que você consiga fazer o retorno, voltar muitas das vezes ao início, recomeçar no caminho certo. Mas dentro desse trajeto todo, você não pode dar mau testemunho, você não pode envergonhar o nome de Jesus. Mas quando você está na direção de Deus, Deus jamais vai te deixar envergonhado. Você precisa retroceder um pouco para avançar um ponto mais. Como a flecha, né, que as pessoas usam muito esse termo. A flecha, ela é puxada para trás porque quanto mais ela for puxada, maior é o impulso que ela vai, maior é o alvo, mais longe é o alvo que ela vai alcançar. Então, tem momento... Isso. Não, pode falar, que é meu fone. Tem momento que a gente precisa recuar, né? Não é jogar tudo pro alto, é remanejar a trajetória em Deus, tá, gente? Você voltar atrás em alguma decisão não é vergonha, é coragem. Tá reconectando a Cris. Tá aí, Cris? Você voltar atrás em algumas situações. Porém, desistir é nulo. Desistir é impossível. Porque Vai. o chamado chama. Você não consegue. Isso. Né? Você não consegue desistir. Às vezes fica difícil, você quer meio que entrar na caverna, se esconder um pouquinho, mas logo o Espírito Santo começa a nos incomodar. Porque verdadeiramente a Bíblia vai dizer que, 2 Coríntios 4, né, que em tudo somos atribulados, mas nunca desamparados. Verdade. Né? E também, Gálatas 2:20 vai dizer que eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se eu professo isso, eu não posso viver a minha própria vontade, sem saber o que Deus pensa a meu respeito. Qual é a decisão que Ele quer que eu tome? Porque a Bíblia é muito clara quando diz que ai daquele por quem vier o escândalo. A gente precisa muito se preocupar com isso. E aqui eu separei aqui, né? Hebreus 12 vai dizer que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Nós estamos vivendo num tempo que tem muita gente falando que não tem nada a ver. Eu não dou satisfação a ninguém, ninguém paga minha conta, ninguém paga minha vida, faço o que eu quiser. Não é assim. Para o servo de Deus não é assim.
Nós precisamos dar testemunho em todo o tempo, né? Verdade. Nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas nos observam e elas olham a nossa procedência. Então, nós precisamos estar sempre direcionados pelo Senhor, para saber o tempo certo, como diz Eclesiastes, há um tempo determinado para tudo. E lá vai dizer que há tempo de plantar e há tempo de arrancar, você plantou. Então, é tempo. Qual é o tempo que você está vivendo na sua vida? Ah, eu quero parar, eu quero desistir. Não é opção. Porque eu falo isso sempre, eu conversando com as amigas, eu falo isso. Você, quando está, hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, a gente está esbofeteando o inferno. Satanás está apanhando toda hora. Né? A gente expulsa ele, a gente usa nele, a gente maldiz ele, a gente manda fogo nele, a gente busca ele. Então, ele só tem uma oportunidade. Aí, se você, no momento, disser que vai parar, sair da rota que Deus te chamou, você está dando a cara para ele bater. Ele vai bater sem pena. Ele vai bater sem pena. Salmo 91 fala que nós temos que nos abrigar do Altíssimo para descansar a sombra do Onipotente. Nós precisamos nos abrigar. Não é porque Deus vai nos castigar, porque Deus vai... Porque Deus... Não, é porque o nosso adversário, ele busca nossa alma, procura quem traga a vida de que ele brama como leão, nosso buscando a quem possa tragar. Então, nós não podemos nos ausentar de Deus em tempo algum na nossa vida. Não podemos nos afastar do Senhor. Por mais difícil que esteja a sua situação, busque em Deus a solução. Remaneja se preciso. Volte um pouquinho mais. Reveja toda a tua trajetória, mas fica firme, não para, não desiste. Não joga tudo pro alto, porque tudo que você já fez até hoje, né, pelo reino, automaticamente você fez contra o seu inimigo. É verdade. Se você pode observar que tem pessoas que, infelizmente, é muito triste de se ver, quando ela larga Jesus, ela vai para a completa sarjeta. E é lá que ele quer jogar o crente. É lá que ele quer envergonhar, ele quer destruir a nossa reputação. Né? Então, desistir nunca é opção, independente da situação que a gente vive. Fica firme. Chora, se chateia, vai orar, vai falar com Deus, vai para dentro do quarto, bota a boca no quarto, berra, mas sai dali, ó, enxuga o rosto, passa um batom, meu irmão, ajuda o cabelo, e vai para casa do Senhor, vai fazer obras de Deus, porque o inferno fica doido, ele fica todo confundido, ele não sabe o que fazer para destruir, porque nós estamos firmes em Cristo. E a questão é essa, que o diabo ele é estratégico. Quando nós colocamos essa questão que você colocou aí muito bem, quando nós reagimos diante da situação, o diabo ele foge. O que acontece? Nós, o que acontece? Eu passei uma situação durante uma semana dessa aí, eu acho que eu te contei, não vou expor aqui, mas eu passei uma situação bem complicada. E o meu coração estava muito pesado, só para seu testemunho isso aí. E o diabo começou a me apontar. E eu falei para Deus, Senhor, isso não é justo. E eu subi ao monte, sozinha. Lá no monte eu chorei horrores, chorei, falei, Senhor, me dá uma direção. E aí a irmã desceu lá de cima e virou para mim e falou assim, o Senhor é contigo. Acalma e aquieta o coração, porque a sua vitória virá. Ana, foi como um refrigério. Como tivesse me dado um âmbito, uma força para seguir em frente. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque eu tinha passado semanas horríveis, eu estava sem dormir, eu estava numa aflição. Porque, igual você falou, não é porque nós somos pastores que nossas aflições não vêm, que nossa dificuldade não vem. O que nos limita a diferencial é a gente manter-se de pé. E mostrar para o diabo que nós somos muito mais que vencedores. E mostrar para ele que nós somos ousados diante do que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não somos qualquer pessoa, não somos pessoas abençoadoras, que você colocou no começo da nossa live. Nós temos que entender que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor ele nos vê com um olhar de amor. E quando ele cuida de nós, ele cuida somente por fora, não, é por dentro. Nos cuida faz de nós pessoas abençoadoras. E quando nós entendemos isso, nós chegamos a esse patamar que você falou agora.
Não desistimos. Não. Colocamos o diabo no lugar dele. Porque quando a gente levanta a cabeça, choramos, falamos, levantamos a cabeça falando, Senhor, hoje é o dia da nossa vitória, o Senhor faz o Aleluia. mover. Porque a palavra há poder. Por isso que a palavra há poder, ela é vida. É Ela é verdade. vida e ela nos faz viver. Nós que Aleluia. temos que entender isso e compreender o que Deus realmente quer na nossa vida. E nós, muitas vezes, sofremos porque queremos. Nós nos posicionamos porque Deus nos falou para nos se posiciona como servos. E o resto eu faço. Nós que somos desobedientes do que Deus coloca na nossa vida. E o Senhor, ele tem esse propósito para nossas vidas, sim. E o Senhor faz algo diferente, sim. E quando nós falamos, Senhor, Senhor, eis-me aqui, ele faz o mover, amiga. Ele enche nossos corações, nos dá ousadia onde nós não existe ousadia, nos dá força onde nós não existimos, que nós achamos, poxa, não temos força, Senhor. Mas o Senhor fala, ó, tá na posição, chorou, levantou, segue agora, porque eu sou contigo. E quando Deus nos coloca como na autoridade dessa, a gente entende que o Senhor é conosco. E aí que é o diferencial de nós, diante do que Deus quer na nossa vida. Posicionamento. Chorar não é vergonha para ninguém, igual você falou. Falar, Senhor, eu não consigo, mas quando você coloca o seu joelho no chão, esse é o diferencial do poder do crente. Colocou o joelho no chão, orou, Senhor, ele faz o mover. E quando ele faz o mover, amiga, ele faz para valer. Não tem ninguém que impeça, não tem nada que pare, entendeu? E ele faz mesmo. É o refrigério. Deus é fiel. Deus é Amiga, nós vamos estar encerrando, porque essa minha live é mais longa que eu já tive. Abençoada, tá? Eu gostaria que você falasse, que você colocasse aí suas considerações finais, tá? Falasse, fica à vontade. Eu quero agradecer, né? Agradecer o carinho de sempre, né? A Cris, a gente é amigo de longa data, às vezes quando a gente se estranha, assim, mas. O amor prevalece. Se entende muito bem na obra de Deus, né? E tem um respeito muito grande pelo teu ministério, pelo chamado, pela tua história, pela tua vida. Viu? E te admiro muito. E para mim é um prazer estar com cada uma das minhas amigas, a Cida. Cida, Deus te trouxe nessa live para falar contigo. Recebe aí essa palavra. Em nome de Jesus, fica de pé, se mantém na posição. Aleluia. Né? Rose, cada uma das amigas que entraram aqui, Vanilda, o Senhor possa encher os nossos corações, né? E que Ele possa palestrar conosco. O Espírito Santo está todo o tempo nos direcionando, Ele está todo o tempo falando, né? Que a gente precisa ter os ouvidos sensíveis para ouvir e para ver os direcionamentos. Os sinais seguem os que creem. Os sinais vão atrás de nós, eles nos seguem, né? E a gente precisa estar atento para ver, né? Isso é também cuidado de Deus. Então, eu agradeço a cada uma das minhas amigas e esse momento assim, maravilhoso, né? Poder falar de Jesus é sempre muito bom, né? A gente aprende muito. Verdade. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará, né? E nós estamos aí nessa caminhada de um tempo, né? Uma ajudando a outra, uma fortalecendo a outra. Não é fácil mesmo. Né? Jesus também não falou que seria fácil, mas ele falou que não seria impossível. Né? E quando a gente está buscando, né? A Bíblia diz em Efésios 6 que nós temos toda a armadura de Deus, né? Para que no final a gente fique firme. Então, o que a gente precisa verdadeiramente é estar firme, estar de pé, estar posicionada. Então, eu quero abrir aqui um parênteses. Você pode procurar a pastora Cris, pode nos procurar. Procure um psicólogo, procure um analista, procure um pastor, uma pastora. Não desista do teu chamado. Não desista. Ah, mas eu não sou pastor. O que você faz dentro do coração? Verdade. Vai ficar no livro do Senhor. Vai ficar no livro de Deus. Está anotado todas as nossas obras. Então, aquilo que Deus colocar na tua mão é aquilo que Ele espera que você faça. E Ele nos capacita. Cada pessoa Ele chama de uma forma. E Ele vai nos preparando sempre mais, né? Grandeando os talentos que estão chegando, né? A gente vai avançando em lugares mais altos. Nós precisamos
Está sempre revestidas da armadura de Deus. Está sempre envolvidas com a palavra, precisando sempre pautadas na palavra, envolvidas com as outras. Né? Porque a Bíblia diz que tem ordenação da união. E é por isso que o inimigo bota sempre a desunião, os desentendimentos. Porque se a igreja unir, nós somos muito fortes, muito mais do que a gente pensa. E a gente está muito mais, porque muitas das vezes a gente quer se isolar, quer se esconder, né? Ah, eu estou triste, não chama eu, chama a pastora Cristina. Né? Ó, me ajuda aqui, ora por mim. Amém. E o nosso intuito é despertar mulheres. Né? Não jogue tudo para o alto, joga nos pés do Senhor, porque lá é o lugar mais alto que você pode chegar, é nos pés de Jesus. Tá? Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço muito. Luciane, você é uma bênção na vida, essa mulher de oração. Cida também é uma bênção. Todas vocês. Amém? Eu agradeço, Deus abençoe, e eu estou muito feliz. Espero que me chame de novo. Não, eu vou chamar assim, pode deixar. Gente, olha só, meu agradecimento para você, Ana. Nós somos da Igreja Batista, igual você falou, da Missão da Batista Eclésia, aqui no Vasco, aqui perto do Nossa Senhora de Fátima. Sei que tua igreja também é lá. É Olaria, não é isso? Sua igreja? Olaria? Igreja na Tijuca, na Tijuca. Amaral, é Andaraí, Tijuca, né? Perto do Sesc Tijuca. Para quem mora na Redondeza, ou se quiser, a Cida já veio aqui no Congresso de Mulheres, mas eu estou sempre aí também na Baixada, né? Nós somos crias da Baixada, né? Então a gente está sempre envolvido com alguma coisa, sempre com um projeto, com uma obra, e não tem distância. Né? A gente não tem distância, a gente vai onde Deus mandar. Mas a minha igreja é aqui. Mas aí para perto tem a igreja da Cris, tem a igreja da Clenilce, tem a igreja da Cida, que é a primeira batista da São Bernardo. E tem muitos lugares para a gente se apoiar. A gente se abrigar. Porém, a igreja da Cris, que ela está sempre lá com o projeto, agora está com esse projeto das Ruths, né? Foi uma benção primeiro, e vamos ter mais em nome de Jesus. Na próxima semana, daqui a 2 semanas, vai estar a psicanalista Ana. O nome dela também é Ana. Ela vai falar sobre a identidade. Vai ser bênção. Então, você que queira. Eu quero convidar, Ana, depois na próxima live que você vier, a gente vai montar testemunhos. A gente vai escolher um testemunho da nossa vida. Vou convidar a Cida aí, ó. Cida, se prepara. O pessoal aí que entrou. Até conversei com a Ana no privado. Vamos botar o povo para. A Ana também, gente, não esquecendo que existe o Zap das Mulheres de Fé, hein, gente? Olha aí, o pessoal. Ó, o Instagram tá aí, a Igreja Batista Eclésia tá. Curte a página da Ministério das Mulheres de Fé. Você que está nos vendo, você que quer dar uma olhadinha lá na página das Mulheres de Fé. Tá lindo, é tudo muito lindo. Eles fazem evento bacana que ainda não consegui, em nome de Jesus, mas vou qualquer dia desse. Em nome de Jesus. Eu curto todos os eventos delas. Vocês vão lá, dão uma olhadinha, vocês que estão no Instagram da igreja, você que está me ouvindo, você que me acompanha no meu privado também. Meu marido fala que tem muitos seguidores. Eita. Mas então, vão lá, dá uma olhadinha na página das Mulheres de Fé, vocês vão adorar. A Ana é a líder das Mulheres de Fé, tem uma equipe bacana. Vivi que não tá, que não vi aqui não, hein? Vivi, não vi aqui. Então, hoje ela tá off. Ah, tá off? Ah, tá. Então, a Isabela Medeiros entrou também. Bela, com saudade de você, que Deus abençoe sua vida, tá? Que Deus continue abençoando sua vida. Bela Isabela tá por aqui, eu acho que ela já saiu, não, saiu não. Mas Deus abençoe sua vida, Belinha. Em todas as mulheres aí que eu fiz convite, tem umas que eu vi no privado aí, outras que eu enviei e outras que eu não enviei. Ó, meu muito obrigada aí, tá? Na próxima estaremos juntos, em nome de Jesus. A Ana vai voltar várias vezes aqui, que eu vou agarrar ela agora, em nome de Jesus. Vamos falar aí. Nosso estudo fala. Tantas coisas, né? A gente tem uma ferramenta maravilhosa para falar de Jesus, para ajudar alguém, né? Usar uma sabedoria. Amém, Ana. Meu abraço, meu agradecimento, tá? Minha gratidão.
Oi? André? André Olivier entrou aí. André, tô te vendo, hein? André quer, ele quer prestigiar, cara. O André é mesmo. André, André, meu querido. caminhadas. Ah, humor desse humor carregando a minha cruz. André, claro. Gente, André é uma benção. Vou falar dele um pouquinho rapidinho que eu vou terminar. André acompanha a nossa vida também. Uma benção, saudade, meu querido. Tá longe do Brasil, mas Deus abençoe a vida dele tremendamente. Ah, a cara dele, nem fala. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus continue te abençoando e que outras lives você possa entrar e curtir e participar também, né, Ana? Vou É, convidar o André para cantar na outra live, tá, André? Meu convite já tá lançado aí, tá? Para cantar na outra live. Beijo, tá? Um abraço, Ana. Deus abençoe sua vida, amiga. amém. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, amor. Paz, Senhor. Tchau. Paz, em nome de Jesus. Tá, tchau. Agora que eu não sei desligar. Eu também tô aqui na prova. Eu sabia, agora não sei. Eu quero gravar, eu quero guardar gravação. Pega, Peraí. não guardar, não sou eu. Peraí, eu Então, vou sair. sai que eu também vou sair.